Existe um momento exato em que aquele que tenta te destruir assina, sem perceber, a própria sentença de ruína. O mais irônico de tudo é que, enquanto eles sorriem achando que estão cavando a sua cova, eles já estão com os 2 pés afundados nela. A vida tem uma maneira implacável e quase poética de cobrar a conta da arrogância e transformar a maldade alheia em um espetáculo de humilhação. Se você olhar para trás, para a história da humanidade, vai perceber um padrão fascinante e inegável. Não foram apenas grandes reinos ancestrais que desmoronaram porque líderes egocêntricos não conseguiram resistir à tentação de dar um passo além do que deviam. Mesmo no nosso mundo moderno e ultraconectado, impérios inteiros, corporações bilionárias e dinastias que pareciam intocáveis queimaram até virar cinzas pelo simples desejo de espremer até a última gota de controle sobre os outros. A grande ironia é que esse passo final em direção ao abismo nunca tem a ver com uma estratégia brilhante ou um cálculo frio e racional. Tem a ver puramente com o ego. E o problema do ego é que ele é cego, surdo, e nunca olha para o chão para ver se está pisando em um campo minado. Para você, que muitas vezes é o alvo principal dessa inveja ou malícia, esse momento em que o jogo vira tem um sabor de justiça divina. As mesmas armadilhas meticulosamente desenhadas para te enterrar se transformam num passe de mágica do destino, nos tratores que limpam o seu caminho para a vitória. O ódio que foi arquitetado para te isolar e te deixar sozinho no escuro, de repente, acende um holofote gigante sobre a verdadeira face deles, expondo cada falha de caráter para quem quiser ver. É a clássica reviravolta dos grandes roteiros de cinema acontecendo na sua vida real. Eles não apenas tropeçaram em você, eles tropeçaram nas próprias pernas enquanto corriam desesperados tentando te derrubar. Imagine a cena. É como se alguém fizesse um esforço hercúleo para te empurrar de um penhasco, apenas para descobrir, no último milissegundo, que você já havia dado um passo para o lado e que eles estavam correndo direto para a beirada o tempo todo. E aqui mora o humor oculto no meio de toda essa tragédia pessoal. Seus inimigos, os seus detratores, eles genuinamente acreditavam que eram geniais. Eles ensaiaram suas falas na frente do espelho, coreografaram cada movimento do ataque, talvez até tenham dado tapinhas nas costas uns dos outros, comemorando a sua queda antes mesmo de ela acontecer. Mas quando as cortinas do grande teatro da vida se abriram, eles escorregaram na própria casca de banana. Não porque você precisou mover montanhas para derrotá-los, mas porque o universo tem um dom peculiar para fazer a arrogância parecer absolutamente ridícula no palco principal. Este vídeo é a dissecação profunda de como os seus inimigos cruzaram a linha imaginária da sensatez, esticaram a corda 1 milímetro além do suportável e agora estão desabando sob o peso esmagador de seus próprios erros de cálculo. E o mais fascinante de toda essa história, essa queda não aconteceu por causa do seu silêncio, nem porque você escolheu recuar, mas sim porque a própria maldade deles foi o veneno que eles mesmos beberam. Passo a passo, até que a derrocada se tornasse não apenas provável, mas matematicamente inevitável. E o primeiro grande passo para a ruína deles foi cruzar a linha que, ironicamente, servia como o maior e único escudo deles. O que os seus inimigos, cegos pela prepotência, nunca conseguiram entender é que os limites e as fronteiras não estão ali apenas para manter você a salvo da maldade do mundo. Muitas e muitas vezes, as suas barreiras existem, na verdade, para proteger aqueles que são tolos o suficiente para tentar desafiar a sua paz. Na ânsia desenfreada de provar superioridade, de demonstrar que detinham o poder sobre as suas emoções e sobre a sua vida, eles invadiram um território perigoso, onde as consequências simplesmente não aceitam nenhum tipo de negociação. Aquele único passo além da conta não foi apenas um deslize estratégico ou um errinho de percurso perdoável. Foi um convite formal, com letras garrafais, para que a dura realidade viesse corrigi-los sem nenhuma gota de piedade. As pessoas costumam ter uma visão muito distorcida sobre o autocontrole. Elas frequentemente confundem a sua contenção com covardia. Elas assumem, no alto de sua profunda ignorância, que a sua calma inabalável é falta de força e que o seu silêncio majestoso é falta de capacidade de resposta. Mas a contenção, meu caro, é uma arma formidável por si só. Ela desenha uma linha muito clara na areia, uma marcação invisível que avisa: até aqui você vem, a partir daqui
o caos começa. E durante muito tempo, os seus inimigos se beneficiaram enormemente dessa sua linha de tolerância, sem sequer desconfiarem da sorte divina que tinham. Enquanto eles permanecessem do lado seguro dessa fronteira que você estabeleceu, eles podiam zombar, podiam te testar, podiam soltar suas pequenas provocações, sem jamais enfrentar a fúria da tempestade completa que se forma quando o seu limite é definitivamente rompido. Mas a arrogância é uma doença insistente e ela tem uma fome insaciável por empurrar limites cada vez mais longe. No exato instante em que eles decidiram cruzar aquela linha na areia, o escudo de misericórdia que estava cobrindo as cabeças deles evaporou no ar como fumaça. Eles, em sua ilusão de grandeza, acreditavam que estavam te machucando de verdade ao ir mais fundo, ao bater mais forte, ao pressionar com muito mais peso, quando na mais pura e crua realidade, eles tinham acabado de arrancar a própria armadura e se despir da última camada de proteção que os separava do abismo absoluto. Essa é a mais bela e terrível ironia da justiça natural. O exato limite que eles decidiram quebrar por puro capricho era a única coisa em todo o universo que os impedia da destruição total. Ao tentar ir mais longe para te alcançar, eles não estavam apenas disparando um ataque contra a sua integridade. Eles estavam se expondo de corpo inteiro a um contragolpe brutal da vida, ao qual jamais teriam estrutura para sobreviver. A queda se tornou um destino selado, porque faltou a eles o princípio mais básico da existência humana, a consciência do equilíbrio. Na vida real, toda ação tem um peso inegável. Todo movimento carrega um risco que precisa ser minimamente calculado. A sua linha de tolerância estava ali como um ponto de equilíbrio perfeito, funcionando como o último alerta sonoro, a última sirene gritando cares que o chão sob os pés deles cedesse de vez. Mas eles ignoraram cada um dos sinais. Ignoraram por se acharem deuses intocáveis, por acreditarem fielmente que as leis do retorno não se aplicavam à vida dourada deles, por estarem convencidos de que você era alguém fraco e impotente para reagir. E foi exatamente nesse ponto cego de puro egoísmo que o desmoronamento começou, porque não se apagam as linhas traçadas pelo respeito e pela dignidade alheia sem pagar um preço altíssimo. E engana-se quem pensa que o colapso de quem te fez mal acontece com uma grande explosão cinematográfica de imediato. Não, a verdadeira ruína é silenciosa, capciosa e age nas sombras. Ela começa de forma sutil, quase imperceptível a olho nu. Começa com relacionamentos antigos e sólidos, se desgastando do nada, com a confiança de pessoas importantes sendo erodida pedaço por pedaço e com oportunidades de ouro escorrendo pelos dedos como areia fina. O que você está prestes a descobrir a seguir é a anatomia exata dessa queda. Prepare-se para mergulhar no processo implacável pelo qual aqueles que tentaram te soterrar acabaram construindo, tijolo por tijolo, o próprio túmulo. Mas não para por aí. A verdadeira tragédia desse espelho que eles mesmos criaram é que, uma vez que olharam para ele, nunca mais conseguiram desviar os olhos. Você já parou para pensar por que, mesmo quando você se afasta e segue a sua vida, eles continuam obcecados? É porque cada passo que você dá em direção ao seu próprio crescimento reflete diretamente na estagnação deles. O brilho da sua resiliência e da sua paz de espírito ilumina impiedosamente os cantos mais escuros da mediocridade em que eles escolheram viver. Eles projetaram em você todos os seus medos ocultos, acreditando secretamente que, ao destruí-lo, de alguma forma curariam a si mesmos de suas próprias falhas. Que ilusão patética, não é mesmo? Achar que quebrar o espelho vai mudar a imagem distorcida de quem está refletido nele. Ao tentarem desesperadamente apagar a sua luz, eles apenas destacaram as próprias sombras para o mundo inteiro ver. Cada ataque virou uma confissão aberta, cada crítica ferrenha virou um testemunho inegável do próprio fracasso emocional. Número 4. O isolamento inevitável que essa obsessão tóxica traz. Pense bem nas dinâmicas de poder. Quanto tempo alguém consegue sustentar uma aliança baseada exclusivamente no ódio em comum por uma terceira pessoa? No começo, eles podem até ter reunido um grupo. Eles fofocaram, criaram teorias absurdas, sentiram-se grandiosos e poderosos naquela pequena e sufocante câmara de eco, onde todos concordavam que você era o vilão da história. Mas a energia do ódio é radioativa. Ela não apenas tenta destruir o alvo,
ela corrói profundamente as mãos de quem a carrega. Com o passar do tempo, essa fixação doentia começou a envenenar as próprias relações que eles tinham entre si. Pessoas normais, com vidas saudáveis e objetivos reais, não querem passar os seus dias falando obsessivamente sobre alguém que odeiam. Elas querem viver, prosperar, sorrir, construir algo com significado. E assim, de forma lenta, mas absolutamente implacável, o círculo de amigos deles começou a encolher. Você já notou como aqueles que mais tentaram isolar você acabaram ironicamente sozinhos e esquecidos? A amargura os transformou em companhias insuportáveis. O veneno letal que eles prepararam com tanto cuidado para você foi servido no próprio banquete deles. E é exatamente nesse ponto que a realidade os atinge com uma força devastadora, como um trem em alta velocidade. Eles acordam um dia e percebem que, enquanto passavam noites em claro maquinando a sua queda, você estava simplesmente construindo o seu castelo, tijolo por tijolo. Enquanto eles investiam toda a sua energia vital e emocional na destruição, você investia puramente na criação e na evolução. Qual é o resultado matemático e lógico disso? Você tem uma obra, um legado, uma vida que vale a pena ser vivida. Eles têm apenas as mãos sujas de poeira e nenhum propósito real para chamar de seu. A obsessão deles roubou a coisa mais valiosa que qualquer ser humano possui: o tempo. O tempo precioso que poderiam ter usado para evoluir, para amar a si mesmos, para curar suas próprias feridas de infância ou inseguranças. Mas não, eles preferiram sangrar em praça pública, esperando estupidamente que algumas gotas caíssem em você para manchar a sua reputação. Que tipo de vitória eles esperavam encontrar no final desse caminho escuro? Absolutamente nenhuma. Porque não existe troféu, não existe medalha e não existe glória para quem abandona a própria vida apenas para ser o espectador amargurado da vida alheia. Número 5. O colapso inevitável sob o peso esmagador da própria máscara. Ninguém, por mais habilidoso que seja, consegue interpretar um personagem falso para sempre. Seus inimigos construíram uma narrativa elaborada onde eles eram as vítimas injustiçadas ou os cavaleiros moralmente superiores. Eles precisavam desesperadamente dessa máscara para justificar os próprios atos cruéis e covardes. Mas sabe o que acontece com máscaras pesadas de chumbo? Elas machucam o rosto de quem as veste. A exaustão mental e espiritual de manter uma mentira diária, de ter que justificar o tempo todo para os outros o motivo pelo qual você é tão terrível, começa a consumir a alma até não sobrar nada. Eles começam a cometer erros bizarros de continuidade em suas próprias histórias. Falam demais para as pessoas erradas, entram em contradição, mentem com tanto desespero e suor na testa que a própria rede de aliados começa a duvidar de cada palavra que sai de suas bocas. E você? O que você fez diante desse circo todo? Absolutamente nada. Você permaneceu no seu centro, enraizado, focado no seu caminho e nos seus propósitos. E essa é a beleza brutal e magnífica do silêncio e da verdade. Eles simplesmente não precisam de defesa. A verdade se sustenta sozinha. A mentira, por outro lado, exige manutenção diária, exaustiva, cara e sufocante. Já se perguntou qual é, de fato, o maior pesadelo de quem tenta destruir a sua essência? Não é você revidar com agressividade. O maior pesadelo deles é você continuar sorrindo genuinamente. É você continuar prosperando sem olhar para trás. É eles verem que a pedra pesada que atiraram com toda a força de seus braços não causou sequer uma pequena onda no lago sereno da sua paz de espírito. Eles queriam uma guerra declarada porque, na guerra, eles teriam a sua atenção. E a sua atenção validaria a existência patética deles. Ao não entregar o que eles mais queriam, você não apenas venceu o jogo, você os anulou da existência. Você reduziu a fúria ardente deles a um eco vazio em um quarto escuro e abandonado. Quando eles finalmente perceberam que não podiam manipular as suas emoções, nem ditar as suas reações, eles perderam completamente a bússola mental. A indiferença não é apenas uma tática de defesa, é a arma mais letal e elegante que existe contra quem se alimenta de drama e caos. Ao não reagir, você retirou todo o oxigênio do incêndio deles, deixando-os sufocar lentamente na fumaça tóxica das próprias más intenções. Número 6. A revelação final e incontestável de quem eles realmente são, e mais importante ainda, de quem você é. A tempestade furiosa que eles enviaram não veio para derrubar suas fundações.
mas sim para lavar toda a sujeira ao seu redor, limpando o terreno e mostrando a todos, sem sombra de dúvida, do que você é feito. O sofrimento temporário que eles tentaram infligir de forma covarde foi o exato catalisador da sua elevação e do seu despertar. Eles testaram a sua paciência e acabaram descobrindo a sua resiliência inabalável. Eles testaram os seus limites e descobriram, com terror, que você simplesmente não tinha nenhum. No fundo, eles nunca estiveram lutando contra você. Eles estavam travando uma guerra perdida contra o destino que eles não podiam controlar e contra o potencial ilimitado que eles mesmos nunca puderam alcançar. Eles não suportaram a ideia de que você poderia atravessar o fogo infernal que eles acenderam e sair do outro lado forjado como aço puro, inquebrável, enquanto eles continuavam sendo apenas cinzas, fracas, sopradas pelo vento do esquecimento. E assim a história se encerra, não com um estrondo, mas com o som dos seus passos firmes indo cada vez mais longe, deixando-os perdidos no labirinto de inveja que eles mesmos construíram. Mas a história não para por aí. Aprofundando ainda mais nessa complexa teia comportamental, percebemos que eles obrigaram todos ao redor a assistirem de camarote enquanto projetavam suas próprias misérias internas no mundo exterior, fingindo descaradamente que a raiz de todo o problema estava em qualquer outra pessoa, menos neles mesmos. Você já parou para analisar por que o ódio deles parecia tão desproporcional e irracional? A verdade nua e crua, que poucos têm coragem de aceitar, é que os seus inimigos nunca odiaram a sua essência, o seu caráter ou quem você realmente é. O ódio visceral deles sempre foi, na verdade, direcionado àquilo que a sua simples presença os obrigava a lembrar. Você se tornou um espelho ambulante, o lembrete vivo e constante dos fracassos que eles varriam para debaixo do tapete. Você representava o tempo precioso que eles desperdiçaram com futilidades, a coragem que lhes faltou quando a vida exigiu postura e, acima de tudo, a recusa obstinada e infantil em crescer, assumir responsabilidades e evoluir. Cada ataque direcionado a você era, na realidade, um grito desesperado e raivoso contra as partes de si mesmos que eles não tinham estômago para enfrentar frente a frente. É exatamente por esse motivo que eles simplesmente não conseguiam soltar o osso, não conseguiam seguir em frente com suas próprias vidas. A obsessão deles possuía raízes profundas, cravadas no solo infértil da própria insegurança. Para eles, você deixou de ser apenas um indivíduo comum, trilhando o seu caminho, e se transformou na prova material, inegável e assustadora de absolutamente tudo o que eles negavam sobre si mesmos no silêncio de seus quartos. E sabe qual é a maior ironia? A beleza mais poética de toda essa situação é o quão acidental e não intencional essa autoexposição acabou sendo. Em nenhum momento de suas tramas, eles planejaram revelar suas próprias sombras e traumas para o mundo. Na cabeça deles, o plano arquitetado era perfeito e à prova de falhas. Estavam esculpindo meticulosamente uma imagem monstruosa e distorcida de você, uma narrativa cuidadosamente desenhada para convencer os outros a te enxergarem sob a pior luz possível. Mas o que acontece quando a mentira artificial tenta sufocar a realidade orgânica? Quanto mais eles abriam a boca para tentar te diminuir, mais as pessoas ao redor começavam a notar as falhas invisíveis e os tremores em suas vozes. As inconsistências gritantes em suas histórias manipuladas começaram a transparecer, e o tom de desespero se tornou ensurdecedor e impossível de ignorar. Você percebe a grandiosidade irônica disso tudo? Em vez de obliterar o seu nome e destruir a sua reputação como tanto sonhavam, eles acabaram manchando de forma irreversível os próprios nomes. Sem sequer se darem conta do abismo em que estavam se jogando, eles te colocaram no pedestal de régua moral, usando você, ironicamente, como o medidor dos próprios fracassos deles. É por isso que a ruína e a queda vertiginosa dessas pessoas nunca é uma surpresa para quem sabe observar. Ela é sentida como um evento inescapável, uma mera questão de tempo e gravidade. Afinal, por quanto tempo um ser humano fraturado consegue sustentar uma projeção psicológica antes que a força esmagadora da verdade empurre tudo de volta com o dobro da força? Eles gastaram uma quantidade imensurável de tempo e energia apontando os dedos na sua direção, completamente cegos para o fato de que cada acusação enraivecida que faziam era, na verdade, uma confissão disfarçada de suas próprias falhas. Pense bem e observe os padrões.
quando eles espalharam aos quatro ventos que você era uma pessoa arrogante e intratável, o que o público realmente enxergou, nas entrelinhas, foi o orgulho ferido e a vaidade machucada deles mesmos. Quando eles apostaram contra os seus sonhos, afirmando categoricamente que você nunca duraria e que o seu fracasso era iminente, as pessoas atentas ao redor apenas notaram o quão frágil, instável e ameaçada era a posição que eles próprios ocupavam. O alvo verdadeiro dos ataques nunca foi você. Eles não estavam expondo os seus supostos defeitos para a sociedade. Estavam, na verdade, transmitindo em rede nacional os mesmos demônios internos que eles trabalharam a vida inteira para manter trancados às 7 chaves. No grandioso desfecho dessa narrativa, o que o esforço hercúleo deles conseguiu produzir foi transformar a sua existência no espelho que eles mais aterrorizavam encarar. E sabe o que é mais libertador ao percebermos essa dinâmica? Esse reflexo doloroso, por mais distorcido que eles tentassem, deixá-lo com suas fofocas e intrigas, não destruiu você, ele destruiu a eles, de dentro para fora. Porque a partir do momento crucial em que a verdade nua e crua se torna visível aos olhos de todos, não há montanha de mentiras, por maior e mais elaborada que seja, que consiga encobri-la e sufocar ela novamente. A luz inevitavelmente expulsa a escuridão, e a sua verdade foi a luz ofuscante que derreteu as ilusões deles. E isso nos encaminha de forma perfeita para o nosso quarto ponto crucial nesta reflexão. Eles provaram, por conta própria, e sem que você precisasse mover um único músculo, que todos os seus avisos estavam absolutamente corretos. Volte a fita na sua mente até o princípio de tudo. Quando você decidiu abrir a boca e expressar suas preocupações, você não foi movido por um ego inflado, por arrogância, ou muito menos por medo do desconhecido. Você falou simplesmente porque enxergava com uma clareza que faltava aos demais. Você possuía a capacidade rara de identificar os padrões de comportamento nocivos, antecipar os resultados inevitáveis dessa rota de colisão e calcular as consequências desastrosas muito antes de elas se materializarem no mundo palpável. Mas como os seus algozes receberam esse seu ato de cuidado? Para eles, que viviam confortáveis na escuridão da própria ignorância e negação, os seus avisos sensatos soaram como ameaças declaradas à estabilidade ilusória deles. A sua visão aguçada de futuro e a sua prudência estratégica foram traduzidas por eles como provocações diretas aos egos frágeis que eles lutavam para equilibrar. Como eles reagiram a isso? Com a arma dos tolos, o deboche. Eles riram da sua cara, reviraram os olhos com um cinismo barato, zombaram e ridicularizaram tudo aquilo que suas mentes limitadas simplesmente não tinham capacidade emocional ou intelectual para processar e compreender. Quanto mais você tentava alertar, luz do precipício que se aproximava, mais eles te descartavam, te silenciavam e te diminuíam perante os outros. Mas a falha mais trágica no raciocínio deles foi não perceber a natureza das suas palavras. O que eles ignoraram completamente foi que cada aviso que saía da sua boca não era um blefe vazio, uma tentativa de manipulação ou uma história inventada para causar pânico. Era uma previsão meteorológica precisa de uma tempestade iminente. E a beleza inegável e soberana de uma previsão bem fundamentada é que ela não exige que ninguém acredite nela ou bata palmas para que se torne uma realidade inescapável. Ela não precisa de seguidores, não precisa de validação externa. Ela simplesmente se desdobra e acontece, no seu próprio ritmo implacável, quer as pessoas aceitem ou não. A resistência teimosa e cega deles acabou, ironicamente, se transformando na sua maior e mais absoluta validação. A cada novo movimento desesperado e calculado para tentar descredibilizar a sua imagem e silenciar a sua voz, eles acabavam pisando de propósito, com ambos os pés, nas mesmíssimas armadilhas e buracos dos quais você passou tanto tempo e gastou tanta saliva tentando salvá-los. Na bolha de arrogância em que habitavam, eles realmente acreditavam que você estava apenas exagerando, fazendo drama por atenção ou sendo paranoico, mas a vida real interveio e cuidou de expô-los com uma precisão cirúrgica e verdadeiramente implacável. Eles escarneceram da sua cautela, riram da sua prudência, apenas para descobrir, tarde demais e com o amargo gosto do arrependimento, que o perigo que você descrevia com tantos detalhes não era uma fábula inventada para assustar crianças ou controlar narrativas.
Era uma realidade de concreto armado que eles mesmos estavam ativando e construindo com as próprias mãos a cada decisão errada. O colapso catastrófico dos esquemas, alianças e mentiras deles não aconteceu por um acaso do destino ou por falta de sorte. A queda deles acompanhou e validou as suas palavras ponto a ponto, vírgula por vírgula, exatamente como se fosse um roteiro trágico que eles tinham em mãos, mas se recusaram teimosamente a parar de ler e de encenar. O elemento que eleva todo esse cenário e o torna ainda mais impactante e pedagógico é o nível de exposição pública que esse desastre atingiu, especialmente quando fazemos o contraste de que você teve a decência de avisá-los em particular, no silêncio ético dos bastidores, longe dos olhares curiosos. Quando você estendeu a mão na surdina, oferecendo um conselho genuíno de salvação, eles te deram as costas e te ignoraram com desprezo. Quando você se manteve inabalável, firme em suas convicções, valores e decisões éticas, eles não perderam a oportunidade de te transformar em motivo de chacota para as rodinhas de amigos. Mas a justiça do tempo é poética. Quando a poeira baixou e as consequências pesadas finalmente bateram à porta, cobrando a conta de todas as escolhas irresponsáveis, elas não chegaram de mansinho. Elas chegaram estourando a porta da frente, pisando no palco principal e acendendo todos os holofotes num espetáculo onde absolutamente todos ao redor puderam assistir à ruína. Aquelas mesmas pessoas que antes duvidavam de você, que foram envenenadas pelas narrativas deles e que viam você como o vilão da história, começaram a ligar os pontos silenciosamente. O cenário mudou de figura. Ficou cristalino para todos que não era sorte da sua parte. Não era obra de uma coincidência cósmica ou um mero capricho do universo. Você esteve coberto de razão desde o primeiro milissegundo dessa história, e a queda vergonhosa e barulhenta deles se transformou na evidência documental e incontestável que ninguém mais ousaria contestar ou varrer para debaixo do tapete. Essa é, no fim das contas, a reviravolta mais cruel e didática da arrogância cega. Ao resistirem com unhas e dentes àquilo que poderia ter sido a sua salvação, eles não apenas assinaram embaixo da mesma verdade que passaram a vida inteira rejeitando de forma hostil. A ironia final é que eles não apenas validaram cada uma das suas palavras e dos seus avisos, mas foram muito além. Eles, através das próprias mãos manchadas de fracasso e dos próprios erros monumentais, pegaram a sua credibilidade, que tentaram destruir a todo custo, e a transformaram num monumento gigantesco, inabalável e visível para o resto do mundo. Mas é exatamente nesse ponto cego de arrogância que o castelo de cartas começa a desmoronar. Eles tinham certeza de que aquele último movimento seria o seu fim, a cartada final que finalmente apagaria a sua luz de uma vez por todas. Acreditaram tanto na própria ilusão de controle que esqueceram de uma regra fundamental da vida: o excesso de confiança é sempre o pai da negligência. Você já parou para pensar em como a vaidade cega as pessoas para os seus próprios erros mais grotescos? Enquanto eles celebravam antecipadamente, inebriados pela sensação de uma superioridade imaginária, não perceberam que cada passo precipitado deixava um rastro cada vez mais evidente das suas verdadeiras intenções. Eles não estavam jogando um xadrez genial como gostavam de se gabar. Estavam apenas tropeçando no próprio ego no escuro. E você apenas observou com a tranquilidade de quem conhece a verdade. Você não precisou intervir ou se desesperar, porque quando alguém corre vendado em direção ao abismo, a melhor e mais sábia estratégia é simplesmente sair do caminho e deixar a gravidade fazer o seu trabalho. Aquele golpe que deveria ser o seu fim tornou-se, ironicamente, o momento exato em que eles perderam o equilíbrio para nunca mais recuperar. E qual foi a consequência inevitável dessa queda auto-infligida? Número 7. A máscara finalmente escorregou de forma definitiva e não havia mais como escondê-la com discursos falsos. Durante muito tempo, eles conseguiram disfarçar a inveja sob o manto de uma preocupação hipócrita, de críticas construtivas ilusórias ou de um senso de justiça que só existia na cabeça doentia deles. Mas a obsessão crônica em te destruir fez com que eles se descuidassem completamente. A pressa em ver o seu fracasso os tornou imprudentes na frente das outras pessoas. Os mesmos indivíduos que antes os apoiavam, que aplaudiam suas atitudes ou que, pelo menos, toleravam as suas falas venenosas, começaram a enxergar a malícia crua, suja e não filtrada. De repente,
Não era mais sobre você ter cometido um suposto erro. Era sobre a evidente e macabra satisfação que eles sentiam ao tentar prejudicar o próximo. Quem consegue confiar de verdade em alguém cuja única motivação na vida é a destruição alheia? Como alguém pode se sentir seguro e em paz ao lado de quem se alimenta da tristeza do outro? Foi assim que o palco desabou. Eles queriam expor você de qualquer jeito, mas a única coisa que ficou exposta e nua para o mundo inteiro ver foi a alma sombria e vazia que eles mesmos carregavam no peito. De repente, o silêncio ao redor deles começou a se tornar ensurdecedor e aterrorizante. Aqueles aliados de conveniência foram se afastando sorrateiramente, um a um, não necessariamente por pena de você, mas por puro instinto humano de sobrevivência. Afinal, a lógica é simples. Se eles foram capazes de ir tão longe, mentir tanto e manipular sem pudor para tentar aniquilar alguém que simplesmente estava seguindo o próprio caminho, o que os impediria de fazer exatamente a mesma coisa com qualquer outra pessoa da roda? O isolamento que eles sofrem hoje não foi um castigo imposto por você ou uma vingança arquitetada nas sombras. Foi uma quarentena natural, criada pelas próprias atitudes tóxicas que eles cultivaram e regaram com tanto orgulho. O veneno que eles destilaram acabou contaminando irremediavelmente o próprio solo onde pisavam. E é fascinante observar isso, não acha? A maneira poética como a vida se encarrega de organizar as coisas sem que precisemos levantar um único dedo ou proferir um único insulto. Eles gastaram toda a sua moeda social, apostando compulsivamente na sua ruína. E, quando os dados pararam de rolar na mesa, descobriram com horror que estavam falidos, sozinhos e com a credibilidade completamente reduzida a cinzas. Número 8. Eles criaram um labirinto complexo de mentiras, do qual, eventualmente, não conseguiram mais escapar. Quando alguém mente repetidas vezes com o único propósito de prejudicar um inocente, chega um momento psicológico em que a realidade se funde de forma bizarra com a ficção dentro da própria mente do mentiroso. Eles começaram a acreditar piamente nas narrativas delirantes que espalhavam sobre você aos quatro ventos. Enganaram a si mesmos muito antes de tentarem enganar o mundo lá fora. Mas a verdade, meu amigo, a verdade tem uma paciência assustadora. Ela não tem pressa, não entra em pânico, não precisa de campanhas agressivas de difamação em redes sociais ou nos bastidores. Ela simplesmente se senta confortavelmente e espera o tempo agir. E quando a maré finalmente recuou, todas as mentiras que eles construíram sobre alicerces frágeis de areia ruíram de forma espetacular. Imagine o desespero e o pânico interno de perceber que as histórias fantásticas criadas para te difamar começaram a exigir provas que nunca existiram em lugar nenhum. Cada vez que alguém de fora fazia uma pergunta um pouco mais profunda ou lógica, eles gaguejavam, suavam frio, entravam em contradição evidente e precisavam mudar a versão dos fatos correndo. O esforço monumental e diário para manter aquela farsa viva esgotou as últimas reservas de energia vital, criatividade e alegria que eles tinham. O feitiço virou contra o feiticeiro com uma precisão matemática e kármica implacável. Número 9. A sua indiferença cortante foi o golpe final e insuportável para o ego deles. Eles esperavam ansiosamente pelo seu desespero, aguardavam a sua fúria explosiva, queriam de todo o coração que você descesse ao nível sujo deles na lama para justificar todo aquele ódio irracional que os consumia. Eles precisavam de uma guerra declarada para se sentirem minimamente relevantes na vida de alguém. Mas o que você deu a eles em troca de todo esse esforço patético? O silêncio absoluto e ensurdecedor do seu progresso contínuo. Você não parou sua rotina para discutir, não gastou saliva tentando se explicar para quem não queria ouvir, não retribuiu os ataques com golpes rasteiros. Você simplesmente continuou construindo a sua vida, tijolo por tijolo invisível, meta por meta alcançada. Você consegue imaginar, mesmo que por um segundo, o tormento psicológico que isso causou na mente de quem vivia apenas para te ver sangrar? A sua paz inabalável se tornou a maior e mais dolorosa ofensa que eles poderiam receber do universo. Enquanto eles gritavam no vazio da própria insignificância, consumidos por uma amargura que corroía seus órgãos por dentro, você caminhava sereno sob a luz do sol, focando única e exclusivamente na sua própria evolução pessoal e profissional.
Essa postura superior destruiu de forma irreversível a única coisa que ainda lhes dava força para levantar da cama: a doce ilusão de que tinham algum tipo de poder ou controle sobre o seu estado emocional. O contraste gigantesco entre a sua ascensão e a estagnação apodrecida deles se tornou a piada silenciosa da qual eles lutam para não rir de nervoso. Enquanto eles atualizavam obsessivamente as suas páginas, investigavam a sua vida pelas beiradas e tentavam encontrar uma falha, qualquer minúscula falha humana, para celebrar em grupos secretos, você estava ocupado demais aprendendo, amando, crescendo e expandindo os seus próprios horizontes para horizontes que eles sequer conseguem conceber. Eles se rebaixaram à condição de funcionários não remunerados e obcecados da sua existência, dedicando tempo integral para monitorar e analisar passos que eles mesmos jamais teriam a coragem ou a competência para dar. Existe uma ironia cósmica incrivelmente trágica em dedicar a sua vida inteira, sua energia vital e sua mente a alguém que você afirma odiar com todas as forças, não é verdade? Sem perceber, eles transformaram você no Deus oculto e central de suas próprias vidas miseráveis, oferecendo a própria paz de espírito, a própria felicidade genuína como sacrifício diário no altar enferrujado do rancor inútil. E no final da história, enquanto o nome deles se apaga no livro do tempo, apagado pela própria irrelevância de quem só sabe destruir, o seu espírito permanece intacto, brilhante e pronto para conquistar tudo aquilo que a mesquinhez deles jamais conseguirá tocar. E o mais assustador de tudo isso é o que acontece no exato segundo em que essa dívida é cobrada. Quando a ilusão finalmente desmorona, não há aviso prévio, não há renegociação com o destino. A realidade simplesmente bate à porta e exige tudo o que foi apostado. E a ficha que cai não é suave. Ela atinge o chão com um estrondo ensurdecedor dentro da própria mente deles. Você já parou para tentar imaginar o peso psicológico de perceber que você mesmo foi o arquiteto da sua ruína? Eles acordam todos os dias com a lembrança amarga e implacável de que entregaram a própria paz, a própria credibilidade e a própria imagem em troca de uma guerra ilusória que nunca poderiam vencer. O que deve ser viver dentro de uma cabeça que não consegue mais fugir da própria culpa? Eles não podem culpar o universo, não podem culpar a falta de sorte, e para o desespero absoluto do ego inflado que possuem, não podem culpar você. E é exatamente aí que a tortura mental deles atinge o ápice. Número 8. O seu silêncio se transformou na lâmina mais afiada dessa batalha que você sequer se dispôs a lutar. Durante todo esse tempo em que eles arquitetavam a sua queda, havia uma expectativa silenciosa do lado de lá. Eles ansiavam por uma reação sua. Eles queriam desesperadamente que você descesse ao nível da lama onde eles operavam, que você gritasse, que perdesse noites de sono tentando se justificar, porque qualquer fagulha de desespero da sua parte validaria a loucura deles. Mas qual foi a sua resposta? O progresso. Você continuou caminhando, focado no seu próprio propósito, mantendo uma paz que beira o inabalável. E para uma alma envenenada pela inveja e pelo ressentimento, a tranquilidade do alvo é a ofensa mais imperdoável que existe. Quando você negou a eles a reação explosiva que tanto desejavam, você os deixou lutando contra fantasmas. Eles começaram a desferir golpes no vento, e quem gasta toda a sua força socando o ar não atinge ninguém, apenas acaba caindo de pura exaustão. A energia tóxica que emanavam, sem encontrar um alvo para se fixar, não teve outra escolha a não ser fazer o caminho de volta, atingindo-os em cheio como um bumerangue destrutivo. Pense comigo por um instante. O que dilacera mais rápido o orgulho de alguém que se acha intocável? Ser derrotado em um confronto épico e barulhento, ou ser tratado com a mais absoluta e gélida indiferença enquanto destrói a própria vida com as próprias mãos? Ao escolher simplesmente não revidar, você retirou a única coisa que dava sentido à existência deles naquele momento: a importância. Eles queriam ocupar o centro do palco da sua vida. Queriam ser o seu maior obstáculo, o grande vilão temido da sua história. Mas, através da sua postura impecável, você os reduziu a uma mera nota de rodapé, um ruído de fundo irritante que foi sumindo à medida que você subia de nível. Essa constatação quebra o espírito de qualquer arrogante. Eles se tornaram irrelevantes na sua narrativa, mas você, ironicamente, se tornou a obsessão vitalícia da narrativa deles. É um castigo quase poético, desenhado perfeitamente pelas leis invisíveis do retorno. Número 9.
Eles construíram, tijolo por tijolo de mentiras e manipulações, a própria solitária. Quando o grande teatro finalmente é encerrado e as máscaras pesadas deslizam pelo rosto suado, o cenário ao redor muda drasticamente. As pessoas que antes estavam ali observando começam a se afastar em silêncio. Afinal, ninguém em sã consciência quer continuar a bordo de um navio que está afundando rapidamente, muito menos quando o capitão foi quem propositalmente abriu os buracos no casco por pura vaidade. Os antigos aliados, que antes aplaudiam o espetáculo ou toleravam as fofocas, agora desviam o olhar, fingem não conhecer, não respondem mais com a mesma rapidez. O mundo deles encolheu de uma maneira assustadora. As mesas antes cheias de comparsas rindo de piadas maldosas contra você, agora estão vazias. E sabe por que isso acontece? Porque a toxicidade, quando finalmente exposta sob a luz implacável da verdade, age como um repelente para qualquer ser humano que possua um pingo de amor próprio. Eles se veem completamente rodeados apenas pelo eco ensurdecedor das próprias escolhas infelizes. Não existe solidão mais fria do que aquela que nós mesmos cavamos quando escolhemos a inveja no lugar da nossa própria evolução. E sabe qual é o detalhe mais cortante desse isolamento? É que eles sabem exatamente por que estão sozinhos. Não adianta tentarem inventar novas narrativas. Não adianta vestirem a capa de vítimas incompreendidas para tentar arrancar alguma simpatia de quem passa. A verdade já está cristalizada na mente de todos. Ao demonstrarem ao mundo que são capazes de tentar aniquilar alguém simplesmente por não suportarem o brilho alheio, eles penduraram uma placa invisível, porém gigantesca, no próprio pescoço dizendo: "Eu sou uma pessoa perigosa e desleal." Essa é uma marca que não se apaga com desculpas esfarrapadas. Eles não perderam apenas o jogo contra você. Eles perderam o respeito da comunidade, fecharam portas preciosas e, no fundo da alma, perderam o pouco de respeito que ainda tinham por si mesmos. O investimento que fizeram na sua ruína faliu a própria essência deles. Número 10. E talvez esta seja a revelação mais libertadora de toda essa jornada tortuosa. A tempestade que eles trouxeram não serviu para te derrubar, mas sim para comprovar a todos, inclusive a você, a profundidade inabalável das suas raízes. Se não fosse por essa tentativa brutal de te arrancar do seu lugar, talvez você jamais tivesse a dimensão exata do quão forte o seu alicerce realmente é. Eles vieram com a força de um furacão categoria 5. E o que encontraram? Encontraram uma árvore centenária, cujas raízes estão fincadas na rocha maciça da integridade, do trabalho honesto e do propósito de vida. Eles testaram cada um dos seus limites, empurraram até onde puderam, e o único resultado que obtiveram foi fornecer o palco escuro perfeito para que a sua luz brilhasse de forma inquestionável. Eles suaram sangue tentando cavar a sua cova, sem perceber que o buraco profundo que abriam seria usado por você como fundação para construir um castelo ainda maior. Todo aquele esforço monumental para te enterrar funcionou apenas como o adubo mais potente para o seu crescimento exponencial. Portanto, se ainda resta qualquer vestígio de dor, qualquer faísca de amargura no seu coração, por tudo o que você foi forçado a atravessar, este é o momento definitivo para soltar. Você não precisa carregar o peso do rancor, porque a vida, com sua justiça matemática e invisível, já cuidou de absolutamente cada detalhe. O universo tem métodos muito particulares e eficientes de reequilibrar as suas próprias balanças. O lugar onde você se encontra hoje, respirando em paz, focado na sua expansão, prosperando e dormindo com a consciência leve, é a resposta mais devastadora que eles poderiam receber. Deixe que eles passem o resto dos dias tentando colar os cacos das ruínas que eles mesmos provocaram. A sua história grandiosa nunca foi sobre a queda vergonhosa deles, mas sim sobre a sua resiliência e a sua ascensão inevitável. Você já venceu no exato milésimo de segundo em que decidiu não agir como eles. Essa, meu amigo, é a vitória mais absoluta, limpa e incontestável que um ser humano pode conquistar nesta vida. Apenas continue caminhando e deixe que a própria escuridão deles os consuma. Mas essa mesma sutileza, aquela que outrora era o escudo impenetrável deles, desmoronou completamente no instante em que o desespero tomou as rédeas da situação. Você já parou para observar o quão fascinante e até mesmo irônico é o comportamento humano quando o ego é ameaçado? Eles passaram anos, talvez décadas,
tecendo uma teia incrivelmente complexa e perfeita de meias-verdades e mentiras silenciosas apenas para rasgá-la com as próprias mãos em um momento de pura impulsividade e raiva cega. A inveja tem esse efeito colateral devastador. Ela consome a paciência e destrói a racionalidade. Quando eles finalmente decidiram atacar você de forma aberta e agressiva, acreditando piamente que você estava no seu ponto mais vulnerável e não teria forças para revidar, eles não apenas erraram o alvo de forma vergonhosa, eles expuseram a própria escuridão e podridão sob a luz implacável do sol. E uma vez que a máscara de falsa virtude escorrega, meu amigo, não há absolutamente nenhuma maneira de colá-la de volta ao rosto. As pessoas ao redor, aquelas que antes eram manipuladas pelo teatro deles, começaram a notar as inconsistências grotescas nas histórias. Aquele veneno que antes era sussurrado pelos cantos escuros, agora era gritado em praça pública. E adivinhe só o que aconteceu. O mundo não olhou para você como o vilão da narrativa, mas sim para o desespero patético de quem simplesmente não suporta conviver com o brilho alheio. Eles te entregaram de bandeja o maior presente que um inimigo poderia dar: a clareza absoluta. Você sequer precisou abrir a boca para provar a sua inocência ou justificar o seu caráter, porque a própria malícia descontrolada deles fez todo o trabalho sujo de revelar ao mundo quem eles realmente são. E isso nos leva diretamente ao número 10, a colheita implacável e inevitável do próprio veneno. Você acha mesmo, no fundo da sua alma, que as leis naturais do universo permitem que alguém plante destruição indefinidamente sem que a conta chegue à mesa? Eles construíram os próprios impérios e alianças baseados estritamente em fofocas, em um ódio compartilhado contra você e em conveniências temporárias de caráter duvidoso. Mas qual é a fundação de um castelo erguido sobre a lama movediça do ressentimento? É a ruína absoluta e estrutural. Aqueles mesmos indivíduos que antes conspiravam rindo junto com eles, agora os olham com uma profunda e silenciosa desconfiança. Afinal, a lógica é simples e letal. Se eles foram capazes de tentar destruir você com tamanha crueldade e frieza, o que garante que não farão exatamente a mesma coisa com os próprios aliados quando for conveniente? A desconfiança e a paranoia se instalaram permanentemente no acampamento inimigo. Eles agora vivem em um estado constante de alerta máximo, olhando por cima dos próprios ombros a cada passo, aguardando a traição que eles mesmos normalizaram e ensinaram aos outros. Enquanto você está em paz, curando suas feridas e expandindo as fronteiras da sua vida, eles estão aprisionados em um ciclo infernal de autossabotagem e medo. Número 11. E talvez este seja o ponto mais profundo da nossa análise. Você era, e continua sendo, o espelho que reflete o maior fracasso deles. Você já se perguntou por que a obsessão deles por você era tão visceral? Por que não conseguiam simplesmente seguir em frente, cuidar das próprias vidas e esquecer a sua existência? A resposta para isso é dura, mas extremamente libertadora. Cada ataque direcionado à sua pessoa era, na realidade, uma confissão pública e dolorosa das próprias inseguranças e deficiências deles. Quando tentavam te rotular como egoísta, estavam apenas verbalizando o próprio egocentrismo doentio. Quando se esforçavam loucamente para expor uma suposta falha sua, estavam, em um ato de desespero psicológico, tentando desviar a atenção das próprias rachaduras morais que tentavam esconder do mundo. O ódio deles nunca foi genuinamente sobre quem você é, mas sobre tudo aquilo que você representa e que eles sabem que nunca conseguirão ser. Você representa a luz que eles, por covardia, apagaram em si mesmos há muito tempo. Você encarna a resiliência e a força de vontade que lhes falta, porque a primeira vez que a vida os confrontou, eles escolheram o caminho fácil da amargura em vez do caminho árduo do crescimento. É exatamente por isso que a sua simples existência, o simples ato de você respirar e sorrir, é uma afronta insuportável para a psique deles. Número 12. Eles te empurraram, sem perceber, diretamente para o epicentro do seu propósito de vida. A intenção original e maligna era muito clara: atrasar os seus passos, sugar a sua energia vital, apagar a sua luz e fazer com que você duvidasse da sua própria sanidade e do seu valor. Mas o que acontece quando você joga um sobrevivente nato, alguém com uma força espiritual inabalável, em um poço escuro e profundo? Ele não se encolhe no canto para chorar esperando o fim.
Ele encontra uma forma de escalar as paredes com as próprias unhas e sai de lá de dentro infinitamente mais letal e preparado do que aqueles que o empurraram. Ao tentarem bloquear todas as portas e caminhos convencionais da sua vida, eles te forçaram, contra a vontade deles, a construir o seu próprio castelo, a abrir as suas próprias estradas. Ao tentarem manchar o seu nome e destruir a sua reputação em um pequeno e medíocre círculo de contatos, eles te arremessaram em direção a conexões globais, para mentes maiores, para ambientes onde a fofoca barata e rasteira deles não tem absolutamente nenhuma jurisdição ou poder de influência. Olhe bem para onde você está agora e me responda com sinceridade. Você teria alcançado essa profundidade colossal de sabedoria emocional se tudo na sua jornada tivesse sido um mar de rosas? Você teria desenvolvido essa intuição afiada, como uma lâmina, se não tivesse sido forçado a ler as entrelinhas obscuras da traição? Claro que não. A tempestade violenta que eles invocaram com a intenção de te afogar foi, ironicamente, a exata mesma tempestade que lavou as pessoas falsas e os parasitas da sua vida e que regou as sementes do seu verdadeiro e ilimitado potencial. Eles são os arquitetos não intencionais do seu sucesso absoluto. E por fim, a sua paz silenciosa se tornou a maior arma de destruição em massa contra a mente deles. Não é uma arma que ataca, que fere fisicamente ou que exige esforço, mas sim um espelho cristalino que reflete o imenso e aterrorizante vazio que eles carregam no peito. Tente imaginar apenas por um segundo como deve se sentir alguém que gastou toda a sua energia vital, todos os seus recursos emocionais e intelectuais, arquitetando planos para derrubar uma única pessoa apenas para ver essa mesma pessoa sorrindo, prosperando, avançando na vida e dormindo profundamente com a consciência leve como uma pluma. É simplesmente enlouquecedor. Eles estão psicologicamente exaustos. A maldade e a inveja exigem uma manutenção diária e desgastante. Elas exigem que o manipulador se lembre perfeitamente de todas as mentiras que contou, que sustente narrativas falsas dia após dia, que alimente a fornalha do ressentimento continuamente para não perder o próprio sentido de existência. Você, por outro lado, só precisa existir na sua verdade. E a verdade é leve, não exige esforço de memória, não exige encenação teatral. Ela simplesmente flui. Enquanto eles torram os últimos vestígios de energia tentando manter a farsa em pé, você canaliza todo o seu poder para criar, para amar, para evoluir e para construir um legado. Você subiu de frequência de uma forma tão espetacular que se tornou inalcançável. O campo de batalha deles continua sendo a baixeza, a lama, a mesquinhez, mas você já não habita mais esse nível geográfico do espírito humano. Eles podem gritar o quanto quiserem lá do fundo do abismo, podem esbravejar e espernear, mas as palavras envenenadas deles já não têm força gravitacional para romper a blindagem da sua paz de espírito. Eles perderam o jogo de forma irreversível, não porque você lutou melhor usando as regras sujas deles, mas porque você teve a sabedoria suprema de simplesmente se recusar a jogar. E ao se levantar e sair daquela mesa tóxica, você levou consigo o único prêmio que realmente importa na eternidade: a sua alma intacta, purificada pelo fogo e absolutamente inabalável. Mas a verdade é que, quando a vaidade cega assume o controle, a visão de futuro desaparece por completo. Eles estavam tão obcecados em criar uma narrativa imediata, onde você fosse o vilão ou o derrotado, que esqueceram a regra mais básica da convivência humana. As máscaras simplesmente não resistem ao teste do tempo. Você já parou para pensar no quão exaustivo deve ser viver tentando provar uma superioridade ilusória a todo instante? Enquanto você estava focado em construir o seu próprio caminho, tijolo por tijolo, na força do seu silêncio, eles gastavam toda a sua energia vital apenas tentando fazer o seu castelo desmoronar. E o que sobrou para eles no final das contas? Uma fundação feita de areia, pronta para desabar no primeiro vento de verdade que soprasse. O ego é, sem dúvida, um mestre cruel. Ele promete o mundo inteiro, sussurra grandeza nos ouvidos de quem tem a mente fraca. Mas, quando a cortina se fecha, entrega apenas o isolamento absoluto. Eles trocaram o respeito duradouro por aplausos baratos e momentâneos. E agora, a conta dessa escolha chegou com juros. Pense bem, o que realmente impulsiona alguém a tentar apagar a luz do outro com tanta ferocidade? Não é a força, mas sim um vazio interno assustadoramente profundo.
Ao focar de maneira tão intensa e doentia em você, seus adversários admitiram, de forma subconsciente, que não possuíam brilho próprio suficiente para iluminar os próprios caminhos. Eles precisavam desesperadamente usar a sua sombra para se sentirem grandes. No entanto, a realidade tem um senso de ironia implacável. Quanto mais eles tentavam te diminuir perante o mundo, mais eles manchavam as próprias reputações. As pessoas ao redor não são cegas, e a intuição coletiva raramente falha a longo prazo. Pode até ser que, no início, a manipulação tenha surtido algum efeito, que algumas mentes desavisadas tenham sido envenenadas pelas histórias mal contadas e pelos boatos plantados. Mas a constância inabalável da sua integridade funcionou como o antídoto perfeito. Quando você não reagiu com a mesma baixeza, o contraste de caráter se tornou gritante. Quem é que realmente parecia o desequilibrado de toda essa história? Certamente não era você. Eles transformaram a própria hostilidade em um espetáculo público, acreditando genuinamente que a plateia estaria aplaudindo a audácia e a coragem deles. Só que a plateia estava, na verdade, assistindo calada a um trágico teatro de autossabotagem. Cada palavra afiada direcionada a você era como um corte nas próprias veias da credibilidade deles. Como alguém em sã consciência pode confiar em quem vive exclusivamente para destruir os outros? Como alguém pode se aliar com segurança a uma pessoa que não demonstra limites ou escrúpulos na hora de atacar quem antes vivia em paz? Esse foi o grande e fatal erro de cálculo. Eles subestimaram a inteligência silenciosa daqueles que observavam tudo de fora. O feitiço virou contra o feiticeiro, não por causa de uma vingança arquitetada por você, mas pela lei natural de que a toxicidade, cedo ou tarde, sufoca e envenena o próprio ambiente em que foi cultivada. Número 13. A obsessão deles revelou a sua verdadeira importância. Você já percebeu como as pessoas insignificantes são facilmente ignoradas e esquecidas? Se você realmente não fosse uma ameaça, se você realmente não tivesse valor, peso ou influência, eles teriam simplesmente virado a página e seguido em frente com suas vidas. A indiferença é a verdadeira marca do desinteresse. Mas eles não conseguiram ser indiferentes de forma alguma, não é mesmo? A necessidade compulsiva de monitorar cada um dos seus passos, de comentar exaustivamente sobre as suas ações e de tentar intervir de forma patética no seu sucesso é a maior e mais concreta prova de que você ocupa um espaço gigantesco na mente deles. Eles te transformaram no personagem principal da própria narrativa deles. Sem sequer perceberem, entregaram diretamente em suas mãos o troféu do protagonismo. Eles não estavam lutando contra as suas supostas falhas. Estavam lutando desesperadamente contra o fato de que a sua mera existência, a sua autenticidade e o seu potencial ilimitado eram espelhos cristalinos que refletiam a mediocridade em que eles mesmos viviam. E que imagem terrível eles viram refletida nesse espelho. Viram a própria insegurança latente, a falta de propósito e a total incapacidade de crescer de forma genuína. Para evitar lidar com essas dores internas insuportáveis, projetaram todo o lixo emocional em você. Transformaram você no alvo perfeito para não terem que enfrentar de frente os próprios demônios. Mas o universo, com sua justiça silenciosa, tem uma forma muito peculiar de corrigir os desequilíbrios. Ao tentar te enterrar debaixo de mentiras e armadilhas, eles cometeram o erro de esquecer que você era uma semente. Toda aquela pressão brutal, toda aquela terra jogada por cima de você, toda aquela escuridão imposta, serviram apenas como o ambiente perfeito e necessário para você criar raízes ainda mais profundas e germinar com uma força que eles jamais poderiam conter. A tentativa vil de aniquilação foi, na verdade, o seu melhor fertilizante. Enquanto eles se esgotavam e suavam cavando buracos para você cair, você aproveitava o tempo para aprender a voar. E hoje, olhando lá de cima, o que você vê? Apenas pessoas cansadas, amarguradas, presas dentro das próprias armadilhas emocionais, tentando desesperadamente entender como perderam o controle de um jogo sujo que eles mesmos inventaram. Número 14. O isolamento inevitável que acompanha a maldade. Pessoas com comportamentos tóxicos até podem atrair seguidores temporários, movidos pela fofoca, pelo vício no drama ou por um interesse passageiro e superficial. Mas a maldade não tem a capacidade de criar lealdade verdadeira. Os mesmos aliados que eles usaram como peões para tentar te derrubar, logo perceberam que,
A qualquer momento, o vento poderia mudar e eles seriam as próximas vítimas. Afinal, a regra é clara. Quem trai com você, amanhã trai você. A energia pesada, a paranoia constante de estarem sendo observados e a necessidade exaustiva de sempre ter um inimigo acabam drenando a energia de qualquer círculo social. Agora, observe atentamente como a maré mudou a seu favor. Aqueles que antes batiam palmas para as atitudes covardes dos seus inimigos começaram a se afastar, um por um, silenciosamente. Ninguém quer estar no mesmo barco de alguém que atira no próprio casco, apenas para tentar molhar quem está nadando tranquilamente ao lado. A solidão que eles enfrentam agora não é um castigo divino arbitrário. É uma simples e fria consequência matemática das inúmeras subtrações que fizeram na vida dos outros ao longo do tempo. Eles apostaram todas as fichas que tinham, achando que a sua queda estrondosa seria o troféu definitivo que preencheria o enorme vazio existencial que carregam no peito. Perderam a aposta, e perderam feio. A sua vitória não precisou de barulho, não precisou de escândalos, não precisou de retaliação e muito menos de campanhas sujas de difamação. A sua vitória se concretizou pela simples, elegante e irrefutável recusa em se rebaixar ao nível rasteiro deles. Você manteve a sua classe intacta, a sua dignidade blindada e o seu foco inabalável. E acredite, isso os enlouquece muito mais do que qualquer insulto que você pudesse ter gritado aos quatro ventos. Porque no fundo de suas almas perturbadas, eles sabem a verdade. Sabem que você superou todas as expectativas. Sabem que não tem mais nenhum alcance sobre as suas emoções. E, acima de tudo, sabem que a história nunca vai lembrar deles como os grandes vencedores ou heróis. Serão lembrados, se é que serão, apenas como a tempestade passageira e barulhenta que tentou apagar um farol firme, mas que só conseguiu deixar a sua luz ainda mais evidente e brilhante em meio à escuridão que eles mesmos criaram. E assim, o ciclo de destruição deles se fecha de forma melancólica, não com um grande e épico estouro, mas com o sussurro patético do completo esquecimento, enquanto você continua caminhando, de cabeça erguida e em paz, em direção à construção do seu verdadeiro e imortal legado. Mas a verdadeira ironia de toda essa narrativa não para por aí, porque o espetáculo do qual eles tanto queriam ser os diretores e protagonistas acabou se tornando, na verdade, a própria prisão deles. Pense bem por um instante. O que acontece com a mente de alguém que dedicou tanta energia vital, tanto tempo e tanta malícia para orquestrar a queda de outra pessoa, apenas para assistir de camarote a essa mesma pessoa criar asas e alçar voos cada vez mais altos? O silêncio que se instaura na vida deles agora é simplesmente ensurdecedor. Eles acordam todos os dias, sabendo intimamente que o veneno que destilaram não apenas falhou de forma miserável em te atingir, mas acabou servindo como o antídoto exato que te tornou imune às táticas mesquinhas que eles usam. Você já parou para imaginar o peso psicológico insuportável de carregar um ódio que já não encontra mais um alvo viável? Eles estão presos em um ciclo de frustração constante e sufocante, porque cada nova vitória sua é um lembrete implacável do fracasso pessoal deles. A obsessão doentia que cultivaram por você se transformou em uma âncora pesada que os arrasta violentamente para o fundo das próprias inseguranças e medos não resolvidos. Enquanto você segue em frente, com o passo leve, a mente limpa e o coração focado no seu propósito maior, eles continuam olhando amargamente para o retrovisor da vida, presos a um passado que não conseguiram controlar e a uma narrativa que perderam o poder de ditar. Número 14. O Tribunal Implacável da Opinião Pública mudou de lado. No começo de tudo, quando eles espalharam os primeiros boatos, sussurraram inverdades pelos cantos e armaram as primeiras e mais cruéis armadilhas, era muito fácil manipular quem estava em volta. Mentiras bem contadas costumam viajar rápido e muitas vezes encontram ouvidos ávidos por fofocas, não é verdade? Mas a verdade, embora muitas vezes caminhe devagar e em silêncio, sempre chega ao seu destino final. E preste muita atenção nisso. Quando a verdade chega, ela não bate gentilmente na porta, ela simplesmente a derruba. Aqueles mesmos espectadores que um dia talvez tenham duvidado do seu caráter, momentaneamente influenciados pela densa cortina de fumaça e pelos espelhos distorcidos que seus opositores criaram com tanta astúcia, agora enxergam o cenário por completo e sob a luz do dia.
E o que eles veem quando a fumaça se dissipa? Eles veem alguém que suportou a pior das tempestades em silêncio, mantendo a dignidade intacta e uma resiliência inabalável, enquanto os próprios atacantes se debatiam e se afogavam no próprio desespero. As pessoas não são cegas para sempre. Mais cedo ou mais tarde, elas percebem a diferença gritante entre quem sua para construir o próprio caminho e quem tenta desesperadamente e covardemente destruir a estrada dos outros. O feitiço virou contra o feiticeiro de uma maneira tão espetacular e pública que eles perderam a única coisa que realmente achavam ter sob absoluto controle: a influência. Hoje, qualquer palavra, crítica ou ofensa que eles ousem dizer contra você soa apenas como o choro lamentável de um perdedor amargurado. Eles perderam a credibilidade, o respeito e a autoridade. E sem essas moedas de troca, a voz deles se tornou apenas um eco vazio e irrelevante no fundo do poço da própria inveja. Você consegue entender agora por que o universo, Deus, ou a vida como quer que você chame, permite que essas provações brutais aconteçam? Por que você teve que atravessar sozinho aquele vale sombrio e assustador de rejeição, calúnia e traição? Não foi para te quebrar, definitivamente não. Foi para te revelar, de uma vez por todas, do que você realmente é feito. Se eles nunca tivessem te empurrado sem piedade para a beira daquele precipício, você jamais descobriria que podia abrir as asas e voar por conta própria. Como você poderia descobrir a força titânica e inabalável que dormia dentro de você se nunca tivesse sido testado até o limite absoluto das suas emoções e da sua sanidade? Eles, na ignorância de seus egos, achavam com toda certeza que estavam te enterrando 7 palmos abaixo da terra. Mas, na verdade, o que eles não sabiam é que estavam te plantando. E agora, as raízes que você foi forçado a desenvolver na escuridão da dor são tão profundas, tão sólidas e tão enraizadas na sua própria verdade que nenhuma tempestade superficial provocada pelo ego alheio tem o poder de te derrubar. O seu crescimento exponencial é um insulto direto e doloroso à pequenez deles. E sabe qual é a melhor e mais saborosa parte de tudo isso? Você não precisou mover sequer um dedo para buscar vingança. Você não precisou descer ao nível rasteiro deles. Não precisou sujar as mãos com a mesma lama podre em que eles chafurdam diariamente para tentar se sentir superiores. A sua simples existência, o seu brilho constante, o seu sorriso inabalável e a sua inegável paz de espírito se tornaram a maior, mais pura e mais devastadora vingança que a mente humana poderia conceber. Número 15. A sua indiferença letal cortou o suprimento de ar deles. Existe algo profundamente perturbador, quase aterrorizante, para um agressor contumaz: a falta absoluta de reação da sua vítima. Pessoas assim se alimentam do caos, vivem do drama e da dor que causam. Eles queriam desesperadamente te ver chorar, queriam te ver implorar por justiça, queriam te ver perder completamente o controle e, quem sabe, atacar de volta de forma irracional, apenas para que eles pudessem finalmente justificar para o mundo a narrativa mentirosa de que você, no fim das contas, era o verdadeiro vilão desequilibrado da história. Mas o que você deu a eles em resposta a todo aquele ódio? O mais gélido silêncio, a apatia total, a elevação moral e espiritual. Quando você conscientemente retirou a sua preciosa atenção deles e a redirecionou com força total para o seu próprio progresso, você literalmente cortou a fonte de suprimento psicológico que os mantinha vivos nessa disputa imaginária e doentia. Para alguém que possui um ego do tamanho do mundo, mais frágil como vidro, ser sumariamente ignorado e esquecido é um destino 1000 vezes pior do que a morte. Eles gritam a plenos pulmões para o vazio, balançam os braços na esperança de que você olhe para trás, nem que seja por um segundo, mas você já está quilômetros e quilômetros à frente, vivendo e saboreando uma realidade plena, a qual eles não têm e nunca terão sequer permissão para acessar. A sua vida fluiu, tornou-se abundante e cheia de novos e maravilhosos significados, enquanto a vida deles apodreceu e estagnou no exato e fatídico momento em que decidiram que destruir a sua luz era mais importante do que tentar acender a própria. Você se tornou, na concepção mais pura da palavra, inatingível. A muralha intransponível de paz e autoconhecimento que você ergueu arduamente ao redor do seu coração e da sua mente hoje reflete de volta, com força redobrada,
toda e qualquer toxicidade que eles tentem lançar na sua direção. Número 16. A imortalidade do seu propósito colidiu com a mortalidade do ódio deles. Compreenda algo fundamental. O ódio é uma emoção extremamente exaustiva e cara de se manter. Ele queima rápido, é verdade, mas consome impiedosamente todo o oxigênio ao redor de quem o carrega no peito. A longo prazo, ninguém, absolutamente ninguém, consegue sustentar uma vida baseada apenas no desejo de destruir outra pessoa sem adoecer gravemente por dentro, mentalmente, emocionalmente e até fisicamente. A energia vital deles está se esgotando, vazando pelos dedos nessa cruzada inútil e patética que eles mesmos inventaram. Por outro lado, o propósito, o amor próprio, a integridade e o desejo contínuo de evolução são fontes de energia completamente inesgotáveis. Quando você tomou a decisão inegociável de focar única e exclusivamente em ser a melhor versão de si mesmo, você se conectou a uma fonte de poder divina e infinita que a mente limitada deles jamais conseguirá compreender. Como eles poderiam, sequer por um minuto, entender a magnitude da luz se fizeram a escolha consciente de fazer morada permanente na sombra? Você consegue perceber com clareza o contraste brutal, quase poético, entre os dois caminhos escolhidos? Eles gastaram todas as ferramentas, o tempo e os recursos que tinham cavando buracos cada vez mais fundos para você cair. E agora? Agora eles estão encurralados lá no fundo, sozinhos, no frio, olhando para cima, vendo a sua silhueta brilhante lá no topo. Você, em maravilhosa contrapartida, pegou cada pedra pontiaguda que eles atiraram contra o seu rosto, cada insulto proferido pelas suas costas, cada rasteira e cada traição, e, como um mestre construtor, ergueu uma escada sólida em direção às estrelas. E agora você está num patamar tão elevado, respirando um ar tão rarefeito, que a voz dissonante e amargurada deles nem sequer tem a capacidade física de chegar aos seus ouvidos. Não há nada, absolutamente nenhuma jogada, que eles possam dizer, fazer, inventar ou tramar que tenha o poder de reverter essa equação implacável. O tempo provou ser o juiz mais justo, silencioso e definitivo de todos. Ele não perdoou a malícia premeditada deles e, com a mesma intensidade, não ignorou uma única gota do seu suor e das suas lágrimas justas. A justiça sutil e inquestionável do universo já foi feita e selada. A sua ascensão espetacular não é mais apenas uma vitória pessoal sua. Ela se transformou em um testemunho irrefutável e público de que a verdadeira integridade sempre, invariavelmente e inquestionavelmente sobrevive à maldade. Portanto, continue caminhando de cabeça erguida, com a coluna reta e a certeza absoluta no olhar de que a narrativa grandiosa da sua vida está sendo escrita única e exclusivamente pelas suas próprias mãos, com tintas de ouro puro. Enquanto isso, a história patética deles será lembrada apenas como um rodapé borrado e irrelevante no grande livro da sua vitória esmagadora. O palco monumental que eles, sem querer, construíram para você está pronto. As luzes da vida estão todas focadas no seu brilho. O show da sua glória está apenas começando, e a única função que restou a eles foi a de assistir em silêncio absoluto à sua consagração. Chegamos ao fim desta jornada de reflexão, mas, na verdade, este momento marca apenas o verdadeiro começo da sua história. Quando você olha para trás, para todas as pedras que atiraram no seu caminho, para todas as vezes em que tentaram apagar a sua luz, percebe algo de uma ironia quase poética. Sem que eles sequer desconfiassem, cada obstáculo que colocaram na sua frente foi o material exato de que você precisava para construir a sua fortaleza. O maior erro daqueles que se levantaram contra você nunca foi te subestimar. O erro fatal deles foi superestimar a si mesmos. Eles se olhavam no espelho e acreditavam piamente que eram os arquitetos da sua ruína. Eles desenharam planos, espalharam palavras vazias, tentaram manchar o seu nome e riram nas sombras, acreditando que você cairia. Mas a verdade é que eles não passavam de meros operários trabalhando incansavelmente na construção do seu próprio palco. E quanto mais alto você sobe agora, mais inegável se torna o fato de que cada conspiração foi, no fim das contas, a fundação do seu trono. Eles exigiam provas de que você não era especial, de que você não tinha um propósito maior. Eles queriam que o mundo acreditasse que a sua força era uma farsa. Desde o princípio,
eles se autoproclamaram os juízes implacáveis do seu destino. Eles juravam que a rejeição, o ridículo e a resistência contínua seriam o suficiente para desacreditar você diante dos olhos de todos. Eles pensaram, na sua profunda arrogância, que poderiam apagar o seu valor simplesmente questionando-o em voz alta. Mas ser o escolhido, ter uma missão e um propósito inabalável, não é um título vazio que alguém te entrega em uma bandeja de prata. Ser escolhido é algo que se revela através da tempestade. É revelado por aquilo que sobrevive quando tudo o mais desmorona. E, na tentativa desesperada de provar que você não era autêntico, eles acabaram provando exatamente o contrário. Cada esquema que criaram para te expor acabou servindo apenas como um holofote sobre a própria maldade deles. Cada armadilha meticulosamente preparada para capturar os seus pés acabou enlaçando e revelando o verdadeiro caráter daqueles que a armaram. Toda a acusação que lançaram contra você, na esperança de manchar a sua reputação, apenas manchou a alma deles mesmos. É fascinante observar como a justiça divina e a força do tempo operam em conjunto. Enquanto eles trabalhavam arduamente, suando para construir um caso contra você, eles estavam, simultaneamente e sem perceber, acumulando as evidências que te inocentariam de forma absoluta. Você não precisou mover um único dedo. Você não precisou gritar em praça pública, nem se rebaixar ao nível deles para se defender. Não foi a sua defesa que limpou o seu nome. Foi a queda inevitável deles que fez isso. O que torna tudo isso tão impressionante é a forma como o resultado se tornou incontestável. As pessoas podem debater opiniões o dia inteiro. Elas podem espalhar fofocas, podem distorcer palavras e criar narrativas falsas. Mas ninguém, absolutamente ninguém, pode debater contra os resultados. Quando a poeira finalmente baixou, quando a tempestade passou e o silêncio tomou conta do campo de batalha, quem estava de pé era você, apenas você. O colapso deles não foi um mero acidente do acaso. Foi um espelho que refletiu todas as verdades que você carregou em silêncio durante tanto tempo. Validou a sua resistência, a sua autenticidade inquestionável e o seu propósito inabalável. As mesmas pessoas que um dia duvidaram da sua capacidade foram forçadas pela própria realidade a ligar os pontos. Se você não tivesse um chamado, se você não fosse o escolhido, por que absolutamente tudo o que foi feito para te destruir acabou falhando miseravelmente? Por que aqueles que se opuseram a você desmoronaram sob o peso da própria maldade, enquanto você continuou a ascender, degrau por degrau, rumo ao seu destino? O fim da história deles se transformou na sua maior prova, porque mudou completamente a narrativa. Você não precisou argumentar, não precisou implorar por compreensão e não precisou provar absolutamente nada para ninguém. O fracasso deles se tornou a sua prova irrefutável. A exposição da verdadeira face deles se tornou a sua confirmação. A queda retumbante deles se tornou aquele carimbo de autenticidade que nem mesmo os mais céticos poderiam ousar ignorar. Sem se darem conta, eles tornaram a sua história muito mais poderosa do que qualquer discurso ou defesa jamais poderia fazer. No fim das contas, eles serviram como o seu maior testemunho. Eles queriam ser a evidência de que você era uma fraude, mas, por ironia do destino, tornaram-se a prova viva de que você era exatamente quem sempre disse ser. O colapso deles não apenas limpou o seu nome, mas o coroou com honra. O fim deles não foi apenas uma derrota pessoal. Foi o sinal definitivo e inegável de que você sempre esteve no caminho certo. Afinal, a queda deles nunca foi apenas sobre os erros que cometeram, mas sim sobre a confirmação da sua grandeza. Cada tentativa de te quebrar, cada passo longe demais que eles deram, estava secretamente orquestrando a prova inquestionável de quem você é. Eles acharam que estavam te desconstruindo, mas estavam apenas cavando o próprio buraco. Acharam que estavam escrevendo o ponto final da sua história, mas estavam apenas rascunhando a própria ruína. O tempo é o mestre supremo que expõe todas as verdades escondidas. Eles caem e você permanece. Eles zombaram e você suportou. Eles duvidaram e você se tornou simplesmente inegável. Então, deixe-os com o seu barulho, deixe-os com a sua arrogância vazia e com as suas vitórias passageiras. A história não se lembra das risadas e dos deboches de quem não construiu nada. A história se lembra do legado daqueles que suportaram o fogo. E o seu legado está selado, não porque eles aprovaram você em algum momento, mas porque,
Mesmo com todo o esforço do mundo, eles não conseguiram te destruir. O fim deles virou a sua prova, e a sua ascensão virou o lembrete eterno do erro que cometeram. Nada que seja construído sobre mentiras consegue sobreviver diante de um verdadeiro escolhido. As suas cicatrizes são as suas medalhas. As armadilhas que te prepararam foram o seu treinamento mais rigoroso. A resistência deles foi o combustível para a sua glória. Eles apostaram usando o próprio ego, e você herdou o verdadeiro legado. Essa é a justiça silenciosa e implacável de ter um propósito maior. Você não precisa forçar a narrativa, porque a verdade sempre encontra o seu caminho para a luz. Se cada palavra que foi dita aqui hoje tocou a sua alma, se você sentiu no peito o peso e a libertação dessa verdade, eu te peço uma coisa. Não seja apenas mais um espectador que assiste e vai embora, em silêncio. O mundo tenta esconder essas verdades todos os dias para manter as pessoas adormecidas. Mas nós estamos construindo uma comunidade de pessoas despertas, de indivíduos que compreendem o verdadeiro significado de resiliência e propósito. Inscreva-se agora mesmo no canal para garantir que você nunca perca as mensagens que fortalecem a sua caminhada. Deixe o seu gostei neste vídeo, se ele ressoou com a sua própria jornada e serviu como um lembrete do seu valor inestimável. Eu quero muito ouvir a sua voz. Desça aqui nos comentários e compartilhe as suas experiências. Deixe-me saber como você também transformou a pedra do seu tropeço na fundação do seu castelo. E, o mais importante, compartilhe este vídeo. Mande para aquele amigo ou familiar que está enfrentando a oposição agora e que precisa desesperadamente entender como a verdadeira força dos escolhidos se manifesta na prática. O seu apoio é o que mantém esta mensagem viva, e é apenas caminhando juntos que conseguimos nos elevar muito acima de todo esse barulho do mundo. Continue inabalável, continue focado no seu propósito, mantenham-se despertos, escolhidos,